um eixo que é comum. Né? Qual é o eixo? O eixo é, primeiro, a crítica à rigidez da CLT, o seu engessamento, a sua superação, o fato de ser antiga, né? Portanto, não corresponder mais à situação presente, estar superada, né? Então há uma crítica muito forte no sentido dos limites que a CLT coloca para as relações de trabalho hoje no Brasil, que, diga-se de passagem, é o mesmo tipo de crítica que era feita lá após 1930, quando Getúlio Vargas, sua equipe, né, constitui a proposta de uma Justiça do Trabalho, de um Ministério do Trabalho, depois de uma consolidação das leis do trabalho. A reação do patronato na época não foi outra senão esta, ou seja, não aceitar, né, os limites postos pela CLT. Acabou aceitando porque havia todo um jogo aí político do Getúlio que fez da CLT, de um lado ela incorporou um conjunto de direitos dos trabalhadores, por outro também criou, né, os sindicatos vinculados e controlados pelo Estado. Então esse foi o jogo para tentar contentar gregos e troianos, né, para contentar patrões e empregados. Então a CLT de fato ela incorporou na sua estrutura um conjunto de direitos extremamente importantes, que eram reivindicações e lutas dos trabalhadores, mas incorporou também uma estrutura sindical que rompeu com a liberdade sindical, né, com os sindicatos livres que existiam até então. Então, o argumento hoje que é apresentado, né, tanto pelo Acordo Coletivo Especial como pela CNI, é a crítica à rigidez, à superação da CLT. E, portanto, a proposta que ambos fazem tem um eixo também. Qual é? A proposta é o famoso negociado sobre o legislado. Então, é a proposta de que as negociações coletivas, né, entre patrões e empregados passem a ter força de lei e que, portanto, não sejam limitadas, né, pela própria legislação. Esse é o eixo tanto da proposta da CNI, como é o eixo da proposta do Acordo Coletivo Especial. Se nós pensarmos um pouco sobre isso, qual o significado que isso tem? Significa o fim da CLT. Porque no momento em que eu aprovo, por exemplo, projeto de lei, seja encaminhado pela CNI, né, seja encaminhado pelo atual governo, pelos sindicatos metalúrgicos, em que prevalece a negociação, pronto, não há mais legislação que ponha limites a qualquer tipo de acordo, fruto das diferentes relações de forças que existem em cada segmento, em cada setor, em cada sindicato, enfim, né, com as diferenças que nós sabemos que existem no Brasil. Então, eu vou só chamar a atenção de vocês para mostrar o seguinte: o que há em comum, além desses eixos, que estão expressos por escrito, não é uma afirmação minha, né? Esses eixos estão escritos nos documentos, enquanto proposição. Quais são os elementos que também são comuns da argumentação apresentada, né, tanto pela CNI como pelos sindicatos metalúrgicos? O principal argumento é no sentido de que é necessário, essa é a palavra de ordem mais forte nos últimos tempos, modernizar as relações de trabalho. Né? Então, uma ideia aí que é muito forte, né, que é muito forte na nossa linguagem, na nossa concepção do senso comum, que tudo que é moderno é bom. Né? Então, a ideia de modernização está sempre associada a um fator positivo, né? Como se, de fato, tudo que fosse moderno se opõe àquilo que é antigo, né? E aquilo que é antigo é ruim, e aquilo que é moderno é bom. Se nós olharmos a própria sociedade que a gente vive, que é parte da modernidade, né? É uma sociedade com muitos problemas não resolvidos, né, do ponto de vista dos direitos mais elementares da pessoa. Então,
a ideia de modernização aí, ela tem essa valoração positiva, que é um equívoco, né? Mas que é muito forte nas mentes, né, das pessoas. Então, a grande palavra de ordem que está em um e outro documento é modernizar as relações de trabalho, portanto, modernizar a própria forma de legislar sobre o trabalho. Mas qual é o sentido que tem essa modernização na concepção, inclusive, dessas duas instituições? Significa retirar a regulação do Estado. É isso que significa. Modernizar as relações de trabalho significa retirar a regulação do Estado. O Estado não precisa mais estar presente, ou seja, retirar o papel do direito do trabalho. Então, isso é muito forte nos argumentos. Eu vou ver se eu consigo. Eu não tive tempo, falei para o André, eu queria ter preparado uns slides, mas sinceramente não tive tempo de fazer. Mas queria ler para vocês algumas passagens, rapidamente, dos documentos. Se vocês não conhecem, é importante conhecer, que fazem a crítica à CLT e que justificam essa ideia de modernizar. No texto, o Acordo Coletivo Especial, os sindicatos metalúrgicos, além do anteprojeto que existe, eles fizeram uma cartilha, que está disponível, inclusive, no site dos sindicatos metalúrgicos do ABC. E uma cartilha grande, inclusive, onde tem toda uma justificativa, né, para a proposta, além do formato do anteprojeto. Na página 6 dessa cartilha, eles dizem o seguinte, bom, eles vão falando da CLT, etc., e aí diz, afora isso, é da mais absoluta sensatez reconhecer que uma lei datada dos anos 1930 e 1940 não consegue responder de forma adequada ao cenário de um país que viveu mudanças profundas em sua economia, organização social e vida política. Mais ainda, de um país que assume nova posição no planeta, aperfeiçoa suas instituições e já é apresentado como uma das maiores democracias do mundo. É mais que hora de colocar de lado os dispositivos superados e anacrônicos, atualizando esse ordenamento para colocá-lo em sintonia com o século XXI. Então esse é um dos primeiros elementos para mostrar aí a superação, né, da CLT, e uma superação em que tem uma avaliação do Brasil, da realidade brasileira, como suprassumo da democracia. Democracia é essa que passa na defesa dos sindicatos metalúrgicos, uma sintonia, uma harmonização e um respeito mútuo entre forças opositoras, como é o caso do patronato e dos trabalhadores, né? Então, para eles, essa democracia se faz porque hoje há um respeito, né, entre trabalhadores, especialmente do patronato em relação aos trabalhadores, né? Então, é uma formulação que, se nós pensarmos, ela é de uma gravidade muito grande, porque, primeiro, reduz a questão da democracia à relação patrão-empregado, né? A democracia passa por outras instituições muito mais importantes do que a relação patrão-empregado, embora a relação patrão-empregado, o embate entre patrões e empregados, seja um dos elementos também de qualquer sociedade democrática ou não democrática, né? Mas não se pode reduzir uma experiência de democracia à relação e uma relação de harmonia entre patrão e empregado. Então, mas no documento dos sindicatos metalúrgicos há uma afirmação muito forte da mudança do comportamento político do patronato brasileiro em relação aos trabalhadores, no sentido de respeitá-los e de respeitar principalmente a sua representação, que são os sindicatos. É uma experiência que está voltada em função da história do próprio sindicato, né? Mas que não olha para a experiência dos trabalhadores e dos sindicatos brasileiros como um todo, né? Que não foi a mesma experiência, não tem sido a mesma experiência. Então esse é um dos aspectos que eu acho que são importantes de se pensar, para a gente verificar. E no caso da CNI, a CNI também diz o seguinte, em termos de justificativa, né? O país vive um momento de maturidade e sabe que precisa equacionar as questões estruturais que prejudicam o crescimento e a inclusão social. Modernizar as relações de trabalho é um objetivo a ser perseguido.
é preciso identificar oportunidades de redução de custos e de riscos associados ao emprego formal, sem abrir mão da proteção dos trabalhadores. Isso será fundamental para sustentar o ingresso de dezenas de milhões de brasileiros no mercado de trabalho formal. O mercado este de trabalho formal, que é considerado aqueles que têm os direitos, né, respeitados a partir da CLT. Mas se nós não tivermos mais a CLT, a pergunta é: que mercado de trabalho formal será esse? Né? Ou que formalização, de fato, será essa? Né? Em vários momentos do documento, e também existem algumas entrevistas no YouTube de membros da CNI, de advogados trabalhistas, né, vinculados à CNI, que explicitam nessas entrevistas, etc., os seus argumentos em relação a essa proposta de modernização da trabalhista, como eles estão chamando. Então nós vamos encontrar aí as justificativas que são muito similares, né, entre um e no outro documento. Ou seja, a avaliação que a CLT está superada, né, portanto, ela precisa ser alterada, na realidade ela precisa ser extinta, né, em última análise, e ao mesmo tempo a questão das negociações. Né? Então, isso é muito importante e é muito interessante porque quando abre-se a cartilha do Acordo Coletivo Especial, tem uma foto do presidente dos sindicatos metalúrgicos, Sérgio Nobre, em que o título da cartilha é preciso modernizar as relações de trabalho. É isso que aparece insistentemente, tanto no documento da CNI, como no documento do Acordo Coletivo Especial. Né? É um mantra, né? Então, é um mantra. Exato. Então, a justificativa é exatamente a mesma, né? No sentido de que modernizar significa se adaptar, os termos inclusive são esses, se adaptar àquilo que já existe de mudança no plano do trabalho. Ou seja, na minha opinião, é se adaptar ao quê? Ao contexto de precarização do trabalho. Que é isso que existe, é isso que mudou e vem mudando intensamente no mundo e no Brasil, né? O contexto da precarização. Então, se adaptar a isso significa reconhecer e legitimar cada vez mais essa precarização, agora na perspectiva, né, de tirar todos os limites, né, de uma possível regulação sobre o trabalho no país. Então, só para vocês terem uma ideia, assim como é preciso modernizar as relações de trabalho no acordo coletivo, temos um item no documento da CNI que chama modernização, que diz o seguinte: para promover a modernização trabalhista no Brasil, é preciso observar que modelo de relações do trabalho o país deseja para o futuro. Não é difícil encontrar convergências em torno da ideia de substituir o modelo atualmente em vigor por outro que privilegie a negociação, calcado na representatividade dos atores e capaz de se adequar às diferentes realidades e maximizar os ganhos para as empresas, os trabalhadores e o país. Um sistema trabalhista moderno é formado por uma base legal que trata dos direitos fundamentais e estabelece as regras do processo de diálogo entre as partes envolvidas, sendo o restante definido por negociações que levem em consideração especificidades setoriais, regionais e mesmo de cada empresa e de cada trabalhador. Nesse sentido, seria preciso substituir um modelo que quase tudo é definido em lei e muito pouco é negociado, por um outro que privilegie a negociação e reduza a tutela estatal homogênea. Então é muito evidente, é muito claro, né, qual é o objetivo aqui posto daquilo que eles chamam de modernização. Né? Então é retirar todos os limites dados pelo Estado, né? E a negociação, inclusive, é interessante, porque no caso do acordo coletivo especial, evidentemente, os sindicatos metalúrgicos estão falando em negociação coletiva, como elemento base. A CNI fala em negociação coletiva e negociação individual, ou seja, de definir situações para cada trabalhador. Então vocês têm uma ideia do que isso significa, né? Ou seja,
dizer, se tu retira os limites da legislação e passa a atuar a partir das negociações, mesmo que sejam coletivas, o grau de desigualdade desse tipo de negociação é imenso no país, porque isso depende da força do sindicato, né, da capacidade organizativa de cada categoria profissional. Então, se tu olhar esse mundão do Brasil, tanto na área urbana como na área rural, é uma diferença imensa, uma heterogeneidade muito grande do ponto de vista das forças sindicais, da capacidade de organização, etc. Né? Isso pensando de negociação coletiva, certo? Que já é um problema grave. Né? O outro é tu pensar em negociação individual, ou seja, tu tratar a empresa como um indivíduo trabalhador, vocês sabem disso, como é que isso funciona, isso se expressa nos processos que vocês conhecem aqui na Justiça do Trabalho. Então, é uma situação, vamos dizer assim, que é assustadora, né? A coragem que a CNI tem de explicitar, na realidade, explicitar a lógica que o capital tem, né? No sentido de tirar todas as barreiras para ele continuar, né, na sua lógica produtiva e de acumulação e assim por diante. Então, é muito evidente isso, né, a fragilização que vai ser levada no conjunto dos trabalhadores. Ora, é também interessante porque, para além desses pontos comuns, né, que a CNI faz e os sindicatos metalúrgicos também faz, inclusive sobre o momento que o país está vivendo, então ambas consideram que é um momento importante, que o país se fortaleceu, que é um país mais democrático, é um país que tem mais desenvolvimento econômico e social, ou seja, há um ufanismo muito grande, né, nas duas instituições, né? Mas, ao mesmo tempo, há alguns argumentos que aparecem nos dois documentos que é muito interessante. Vocês são mais familiarizados do que eu, há algumas terminologias que são do campo do direito, especificamente do direito do trabalho. E um dos argumentos que aparece insistentemente para alterar, né, ou para acabar com a CLT, tanto está nos textos dos sindicatos metalúrgicos como da CNI, é o que se chama de insegurança jurídica. Né? Vocês devem conhecer muito bem esse termo, ou segurança jurídica e a falta de segurança jurídica. É muito interessante isso. Eu não entendo muito de direito, né? Conheço muito pouco a lógica e a terminologia, a construção mesma, né, dos termos no que diz respeito ao campo jurídico, mas mesmo que eu não me atenha ao termo exatamente segurança jurídica no campo do direito, embora eu sei qual é a definição, né, e a definição tem a ver com a segurança que todos possam ter nos termos da lei e na sua aplicação, quer dizer, a segurança jurídica é a ideia de que em qualquer processo que se abre, qualquer julgamento que se tenha, aqueles que estão sendo julgados ou estão participando do processo, né, tenham certezas, tenham seguranças, né, que a lei possa permitir. Portanto, e que é uma situação muito interessante, porque nós vivemos um mundo, especificamente do trabalho, e essa é uma das características da precarização do trabalho, em que o elemento insegurança é central. Porque hoje ninguém está seguro em lugar nenhum, sobre todos os aspectos, sobre todos os aspectos. Mesmo nós que somos do setor público, que temos, portanto, mais segurança em termos de estabilidade, etc., temos hoje vivido em situações das mudanças internas, da estrutura, dos benefícios, da previdência, etc., que tem gerado muito mais ou menos segurança. Né? No plano privado, então, nem se fala. Né? Se nunca foi seguro, hoje muito menos. Então é muito interessante que numa era das incertezas e das inseguranças, a CNI e os sindicatos metalúrgicos reivindiquem segurança jurídica para essa situação. Então, chama atenção porque é um dos argumentos muito fortes dos dois. Vivemos numa situação de insegurança jurídica, né? E, portanto, a justificativa para viver na insegurança jurídica seria dada pelo engessamento da CLT. Então, os julgamentos que são feitos na Justiça do Trabalho, por exemplo, ou as auditorias, né, e as ações civis feitas pelo Ministério Público ou pelo Ministério do Trabalho, seriam fruto ou estariam constituídas fundamentalmente por esse quadro de insegurança jurídica que vai punindo as empresas, né, de uma forma generalizada, enfim, então, ou porque estão amparados, né, em alguns artigos da CLT. É muito interessante porque é uma sintonia muito grande, né, entre
essa formulação dos sindicatos metalúrgicos e está quase na hora aqui para concluir, porque senão vai ficar muito sem discussão, né? Então vou encurtar um pouquinho, porque senão eu me animo e não passo mal. Então, mas a insegurança jurídica aparece com um argumento forte nos dois documentos, né? Então essa ideia aí é importante. E a ideia também que passa muito forte, que aí tem a ver com essa relação de harmonia entre o capital e o trabalho, que é a ideia de construir um consenso, né? Então, que é um pouco o que justifica a negociação, né? Ou os processos de conciliação, por exemplo. Vocês também conhecem bem isso aqui na Justiça do Trabalho. E veja, não existe uma situação em que nós devemos opor a negociação à legislação. Não é um problema de opor, ou tem a legislação, ou tem a negociação. Né? Por quê? Porque nós temos a legislação e isso vai para qualquer situação. Nós temos uma legislação e, a partir do respeito à legislação, com base nela, porque ela coloca os limites, há processos que nós desenvolvemos, a luta sindical, inclusive, que levam necessariamente à negociação. Né? Não é possível desencadear uma campanha salarial, uma campanha de melhores condições de trabalho, etc., sem pensar que em algum momento vai ter que sentar e negociar com a instituição, com os dirigentes, com os empresários, enfim. Então a negociação não é uma coisa excludente do plano da regulação. Né? Mas aqui é a substituição, claramente está dito isso. É substituir este modelo que existe de regulação do trabalho por um modelo de desregulação do trabalho. Aqui está posto como oposição clara. Né? Então isso é importante que nós pensemos. Né? E isso, evidentemente, tem que aparecer como algo consensual. Consensual é entre os principais agentes, Estado, governo, patronato e trabalhadores. Então, isso também aparece dentro das formulações. Eu não vou me estender muito, né, porque eu acho que esses são os eixos principais, mas eu diria que quando a gente lê essas propostas na sua íntegra, especialmente quando nós lemos, porque a CNI ela publica, o documento é grande, eu estou com o documento todo aqui impresso, então assim, item 1, vai lá o item 1, diz respeito a quê? Negociação. Então como é que ela estrutura o problema, o diagnóstico, como é que ela propõe a solução? Ela faz isso item por item. Só para encerrar, eu queria falar para você, eu fiz um primeiro levantamento dentro das 101 propostas para ver o que eles querem modificar, em termos em que condições, sobre que temas que eles querem modificar. Então é muito interessante, porque para vocês terem uma ideia, das 101, 16 se referem a tempo de trabalho, a jornada de trabalho. Em que sentido? No sentido de aumentar, evidente, aumentar a jornada de trabalho sobre vários aspectos. Ou a redução de horário de almoço, é a redução do tempo de deslocamento dentro da própria fábrica. Olha, é uma coisa, se vocês lerem, vale a pena, esse é um documento, eu diria, André, que é um documento que, quanto é sindicato, deveria fazer um seminário com as suas direções sindicais e ler na íntegra, porque ele é a expressão mais viva que eu já vi, mais explícita da lógica do sistema, do funcionamento do sistema. Está aqui nesse documento. Então, jornada, tempo de trabalho. 16 da 101 é sobre isso. 17 é sobre saúde do trabalhador, ou seja, contra as NRs, as normas regulamentadoras dentro da saúde do trabalhador. Especialmente uma das últimas, que está sendo muito polemizada aí. Então, todo um questionamento sobre os nexos causais, né, das doenças ocupacionais, ou seja, a questão da saúde do trabalhador é assim, extremamente... E aí, toda a parte previdenciária, em relação a acidentes, etc., etc., aí sim o Estado deve entrar. Por quê? Porque é o Estado que deve sustentar e não mais as empresas ali onde elas ainda sustentam. O prejuízo fica com o Estado. O prejuízo todo é para o Estado. Então, toda a parte previdenciária, inclusive no outro campo da saúde, eles transferem para o Estado. Aí o Estado serve, né? Se desonerando, né? Se desobrigando, portanto, dos encargos que eles têm. A parte das instituições do direito do trabalho, ou seja, referentes ao Tribunal Superior do Trabalho, à Justiça do Trabalho, ao Ministério Público e, especificamente, à fiscalização,
são 23% mulheres. É muito interessante isso, né? Então, vocês vão lendo, vocês vão vendo. Então, por exemplo, a discussão sobre o poder que têm os auditores fiscais hoje de entrar na empresa, fiscalizar a hora que quiserem e autuar e multar a empresa. Bom, isso que já tentou se fazer, né, no passado para acabar com esse poder, esse é um dos elementos centrais que eles estão reivindicando. Eles pedem, por exemplo, uma prática que tem sido muito grande, né? André conhece, tem um auditor fiscal que fez uma tese de doutorado comigo, que é o Vitor Filgueiras, fez uma tese sobre as instituições, né? A Justiça do Trabalho, o Ministério Público e o Ministério do Trabalho. E ele é auditor fiscal, então ele conhece bem. E ele mostra que há uma prática, uma certa cultura, inclusive, dos fiscais de trabalho, que é dar prazos. A empresa está lá desrespeitando, o fiscal acaba indo lá, com todo o desrespeito, e dá mais prazo para a empresa regulamentar. O que é um incentivo. Na realidade, a empresa continuar desrespeitando. Eles propõem que isso seja oficializado ou formalizado em lei. Esse vai ser o procedimento. Esse deve ser o procedimento definido em lei, ou seja, dar prazos. Está escrito isso. Olha, é muito precioso esse documento, é muito precioso, porque ali está absolutamente... Então, bom, e depois vocês vão ver lá coisas referentes diretamente à terceirização, à flexibilização salarial, a questão dos benefícios que se redefine, né? A questão da Previdência, tem 6 propostas em relação à Previdência, algumas questões relativas ao trabalho feminino, tem especificidades, as licenças, né, maternidade, etc, etc, relativa à questão de férias. Então, assim, por exemplo, fragmentar as férias, isso é uma coisa que cada vez mais está sendo proposto, e reduzir o tempo de intervalo para o almoço. Isso é uma proposta comum dos sindicatos metalúrgicos e do documento da Confederação Nacional da Indústria. É uma coisa que tu não acredita que o sindicato vai propor a redução do tempo de intervalo para o almoço, com a justificativa de que os operários querem isso. Por quê? Porque eles não querem tanto intervalo, porque eles querem sair mais cedo. Então, já que eles vão ter um intervalo menor, em vez de 20, 15, 1 hora, 40 minutos, né, 10 minutos para o almoço, porque aí depois eles podem sair mais cedo. É a justificativa que eles dão. Ou seja, nenhuma preocupação com o ritmo biológico, inclusive, das pessoas e a importância que tem esse tipo de intervalo, né, entre a jornada de trabalho. Então, é uma situação, uma formulação que é extremamente grave, a meu ver, e isso no caso de vocês que trabalham dentro da Justiça do Trabalho, isso vai ter implicações sobre o próprio trabalho de vocês, né? Porque isso redefine o papel da instituição e redefine também, a meu ver, assim, se isso vingar, o volume de trabalho que vocês vão ter num processo desse tipo vai ser maior ainda. Vai ser maior ainda. E numa situação em que o poder da justiça vai estar diminuído. Então, uma contradição muito grande, eu imagino, né? Uma avalanche de processos por uma instituição que vai estar esvaziada do seu poder cada vez mais, né? Então, essa contradição aí que está dada, né? Mas, de fato, é muito grave, né, o que está sendo proposto por essas duas instituições nos termos dessas 101 propostas e nos termos do acordo coletivo especial, né, dos sindicatos metalúrgicos. Isso diz respeito a absolutamente todos os trabalhadores, do setor público e do setor privado, porque diz respeito a acabar, né, com os limites que se possa pôr ao grau de exploração do trabalho, tanto do setor público quanto do setor privado. E eu falo isso não só pelos estudos que a gente fez, no caso do setor público, são muito poucos ainda os estudos na sociologia do trabalho sobre os funcionários públicos propriamente ditos, mas ultimamente a gente tem feito alguns estudos e pela minha própria experiência como funcionária pública, né? O grau de intensificação, essa lógica produtivista, ela não está aqui através do número de processos que vocês têm que encerrar, né? Mas está, por exemplo, dentro da universidade também, né? Então, tu tem que produzir, não interessa nem a qualidade que tu produz, mas tu tem que produzir, tu tem que publicar, tu tem que, enfim. E nós somos também polivalentes dentro da universidade. Então, um grau de desgaste e adoecimento muito grande também que tem nos atingido. Então, essas são as questões que eu, dentro do tempo aí, acho que não cheguei a usar 1 hora, cheguei? Ou usei 1 hora.
quase 1 hora. Para a gente poder discutir, vocês têm um limite aí, que são 11 horas, né? Para discussão. Isso. Então era isso que eu queria trazer a vocês. Tem preciosidades que podem ser lidas aqui que vale a pena se destacar. Eu queria destacar pelo menos uma para que a gente... Ok? Queria destacar pelo menos uma para pelo menos impulsionar aí O os debate? nossos debates. Né? Alguma que fosse bastante central, significativa.